No vídeo de hoje, um resumão do Daggerheart para você que não quer assistir a 1 hora e 40 minutos de live que a gente fez ontem. Bora lá. E aí, pessoal, aqui é o Scalinos, quem tá editando esse vídeo é o Gustavo, e eu vou resumir rapidão para vocês quais são os princípios do Daggerheart, novo RPG do Critical Role com ideias interessantíssimas. No Daggerheart, para começar, você joga 2 D12, e esses D12 eles precisam ser diferentes. Um simboliza Hope, ou esperança em português, e o outro fear, ou medo em português. Outra tradução que a gente estava pensando é fortuna e ruína, que eu acho que dá uma sensação melhor do que esperança e medo. Pode ser que eu use qualquer um desses aí durante o meu vídeo, tá bom? Quando você joga um dado, os dois dados, você tem sempre um nível de dificuldade. Então o mestre vai te falar, o CD é 15, nível de dificuldade é 15, por exemplo. E aí você tem que jogar os 2 D12, somar os seus bônus de habilidades, bônus de personagens que você tiver. Se alguma coisa te der vantagem, você vai jogar um D6, desvantagem vai tirar um D6 do resultado, e aí você tem que passar de 15. Se você passou de 15, você conseguiu fazer aquilo que você queria, que era o teste de dificuldade, por exemplo. Pode ser 12, pode ser 15, pode ser 20, pode ser 25, dependendo do nível de dificuldade do que você quer fazer. Se você passou, você conseguiu. Mas se o dado do Hope, da fortuna, foi maior, você ainda ganha uma ficha de fortuna, uma ficha de Hope, tá? Que você pode usar para poder alimentar outras habilidades do seu personagem. Se o dado do medo, da ruína for maior, o que acontece é que você consegue, mas isso tem um custo. Então alguma coisa ruim acontece no meio do caminho. E os mestres ganham uma ficha de medo ou ruína. Então o mestre vai usar essas fichas para fazer um monte de coisa. Por exemplo, para diminuir uma habilidade do jogador, para tirar uma condição de um NPC, para poder dar vantagem para um NPC na hora do combate. Tem várias formas do mestre usar isso, assim como tem várias formas do jogador usar essa ficha que ele ganha, essa ficha de roupa que ele vai acumulando. Ele pode ter até 5 ao mesmo tempo, no começo pelo menos, se você não tiver nada modificando, você pode ter até 5 fichas de esperança. Uma das coisas que você pode fazer, por exemplo, com esperança, é ajudar o seu amigo. O seu amigo tá fazendo alguma coisa e fala, cara, eu vou ajudar ele, dando esse golpe, levando ele lá em cima para ele poder ter mais força. Aí você gasta uma ficha de fortuna e ele vai conseguir fazer, vai ter vantagem, vai ter um D6 a mais, por exemplo. Agora, se você não passou do teste de dificuldade com os 2 D12, você não conseguiu aquilo que você queria. Se o maior foi o de esperança, foi o de fortuna, você ainda ganha, mesmo não conseguindo, uma ficha de fortuna. E se você não passou e o maior ainda foi a ruína, além do mestre ganhar a ficha de ruína, você não consegue o que você queria e ainda tem uma consequência grave. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você está saltando de um parapeito de outro numa distância grande para conseguir fugir de um vilão. Se você passou com fortuna, você consegue super bem aquele salto e ainda ganha a esperança para você usar depois. Você passou com ruína, você, por exemplo, cai quase, fica de pendurado, quase caindo, e um item seu escorrega, uma poção, e cai lá embaixo, por exemplo, ou você bate a sua perna, seu deslocamento vai ficar reduzido, você vai ficar um turno ali parado tentando subir. Então o mestre vai ter que ser criativo na hora de criar o que exatamente aconteceu, vai ter consequências no mundo real, mesmo quando você é bem sucedido. Se você não passasse, você não conseguiria pular do outro lado, e aí, se você passou com fortuna, você vai caindo, batendo nas janelas, por exemplo, e cai lá embaixo sem se machucar. Agora, se você não passou com ruína, você cai de um jeito muito ruim e toma dano, por exemplo. Inclusive, vamos falar como é que funciona a questão de dano nesse sistema. Nesse sistema, a questão de dano é diferente. Você tem lá 4, 5 pontos de vida, que vai ser dependente da sua classe e das opções que você fez na sua classe à medida que você evolui. Então, você tem uma quantidade de pontos de vida que é pequena, e 4, 5 pontos de vida, tá? Só que para você tomar dano, para você marcar esses pontos de vida, os HPs, você tem 3 limiares que pode ser possível você tomar dano. Então tem um limiar de dano mínimo, dano médio e dano severo. Vamos olhar o exemplo aqui para não ficar dúvida. Vamos supor que o seu limiar seja 6, 11 e 16. E o mestre te deu 20 de dano. Se ele te deu 20 de dano, ele está acima do limiar 16, então é severo. Você vai marcar 3 pontos de vida. E você tem só 6 aqui, por exemplo, então é fácil de você cair, de você morrer, tá? Agora vamos supor que o mestre te deu um dano e foi 3 danos. 3 de dano, abaixo do mínimo. Você, ao invés de marcar HP, você marca estresse, que é um outro recurso que você pode utilizar, ou que você ganha numa condição, ou que você ganha quando você ganha um dano menor do que o mínimo, ou que você gasta uma habilidade para poder fazer. Por exemplo, às vezes seu guerreiro tem uma habilidade que se marcar 1 de estresse, dá um D8 a mais de dano. Então é um recurso que você tem que usar com calma, porque depois que você não tem mais estresse para marcar e você ganha um estresse,
você marca pontos de vida ao invés, tá? Então, cuidado ao usar o estresse. Então, ó, menos que 6, você marcaria um estresse. 6 a 11, você, inclusive, contando 6, você marca 1. 11 a 16, contando 11, você marca 2. 16 para cima, contando 16, você marca 3. Tá? Então, aí é a quantidade que você vai marcar de dano. Então, se fica mais simples, você não precisa fazer tanta conta na hora de você tomar dano no combate. Por falar em combate, a iniciativa nesse combate é diferente de tudo que você já viu. Você vai ver que o Daggerheart é bem mais fluido. Ele é um pouco, ele não é tão travado quanto o Pathfinder, D&D, MCDM vai lançar. Ele vai ser bem mais fluido. Inclusive, você não tem jogada de iniciativa e qualquer pessoa pode ir a qualquer momento. É lógico que você é estimulado a deixar cada pessoa agir. Se tem muito tempo que uma pessoa não agiu, deixar ela agir também. Como é que funciona? Na hora de você agir, você pode falar a qualquer momento, qualquer um que estiver na mesa, você pode pegar um dado, uma ficha de ação e jogar num lugar que vai ficar marcado do mestre. Então o mestre vai ter um lugar que você vai jogar as suas fichas de ação aqui à medida que você vai jogando. Tá? Então, por exemplo, vou fazer uma ação. Olha, eu vou fazer esse ataque aqui, você descreve seu ataque, como é que você vai fazer e joga a sua ficha de ação ali. O fulano pode dizer se vai te ajudar, se não vai, e aí você faz a sua jogada. Se você passou com fortuna, com hope, outros continuam jogando sem que o mestre tenha a vez dele. Se você passou com ruína ou não passou, é a vez do mestre jogar. Aí ele vai usar as fichas de ação que você colocou aqui no negocinho dele para poder ativar os NPCs. Então vamos supor que alguém fez uma ação, foi com fortuna, ela colocou uma ação aqui. Aí o outro fez outra ação com fortuna, colocou aqui. O outro fez outra ação com fortuna, colocou aqui. Eu tenho três marcadores aqui para mim. Hora que o quarto vai jogar, ele coloca outro marcador, 4 marcadores, só que ele passa, mas passa com medo, com ruína. É a minha vez de jogar. Eu pego esses 4 marcadores e ativo 4 NPCs meus da batalha. Ou uso 2 para poder fazer uma ação diferente. Se tiver um inimigo só, eu posso transformar essas fichas em fichas de medo e ativar habilidades especiais do vilão e assim por diante. Então, essas fichas de ação servem para o mestre poder jogar também. Inclusive, ele pode, mesmo que alguém não tenha saído com ruína, se for bom para narrativa, se fizer sentido, ele pode fazer a sua ação, mesmo assim, ou pode gastar 2 tokens de ação para poder agir em qualquer momento. Então aqui, pessoal, o jogo é óbvio, todo RPG é bem colaborativo, você tem que confiar muito no mestre, ele não tá lá para te sacanear, ele tá fazendo as coisas que fazem sentido para a narrativa. E um turno não é exatamente 6 segundos. Um turno aqui, ele é mais fluido também, ele pode durar até muito tempo, pode durar 1 minuto inteiro de trocas de combates, só de golpes, e de repente alguém consegue machucar o outro, por exemplo. Então, ao invés de jogar uma jogada só fazendo um ataque, um dano, errei ou não errei, você tem uma jogada que representa um tempo talvez maior. Inclusive, as distâncias também são diferentes. Existem alguns tipos de distância mais fluidas. Você pode estar ataque melee de alguém, que é quando você está encostado, pode estar muito perto é essa distância um pouco maior. Curta distância, uma caneta. Distante, uma folha de papel, e muito distante mais do que uma folha de papel. Então vamos supor que você queira ir para qualquer lugar do combate. Se você quer ir para um lugar que é até uma distância de uma caneta, uma distância que é uma distância curta, você pode simplesmente ir no seu turno sem fazer nenhum tipo de teste, sem gastar nada. Se você quiser andar muito mais, eu quero ir até lá do outro lado para uma distância muito grande, você tem que fazer um teste de habilidade. Tem que fazer um teste de agilidade para poder chegar lá. Então as distâncias são medidas diferentes. Se um negócio tem uma possibilidade de atacar uma besta, por exemplo, tem uma distância de uma caneta, vamos supor. Aí você coloca uma caneta lá para você ter noção se você atinge ou não. Se você estiver jogando na mente, você tem que imaginar aquela distância e o mestre vai te falar se está na distância ou não. Tá vendo que é mais fluido? Quando for a vez do mestre, o que ele faz? A vez dele, ele pegou os marcadores de ação, pode ser uma fichinha de poker, pode ser uma moeda, pode ser feijãozinho, sei lá, qualquer coisa. Ele vai pegar e se vai fazer a ação do personagem dele, ele não vai jogar 2D2, ele vai jogar um D20 contra um valor do personagem que é chamado de evasão. A evasão é o valor que o mestre tem que passar no D20, como fosse o CD do D20, para poder te atingir. Quando ele te atinge, essa evasão vai ser definida pela sua classe e pelas escolhas de item que você fez, de magia que está sob efeito e assim por diante. Então pode ter uma magia, por exemplo, que aumenta a sua evasão, fica mais difícil de acertar um golpe em você. Quando você está usando uma armadura, ela pode mexer no seu valor de evasão, diminuindo esse valor de evasão. Então a armadura, ela não é igual no D&D, que ela soma na sua CA.
o valor de evasão é uma coisa que pode até ser piorado pela armadura. A armadura pesada, por exemplo, tira 2 da evasão. Fica mais fácil de acertar, porque você não mexe tanto. Só que ela absorve dano. Como é que funciona as armaduras? Cada armadura tem um valor que ela absorve de dano. Então a armadura leve, por exemplo, vai absorver 5. Uma armadura mais pesada de cota de malha vai absorver... Aliás, uma armadura leve vai absorver 3, uma cota de malha 5, uma armadura de placas 7, uma full plate, uma armadura total de placas vai absorver 9, por exemplo, de dano. Sempre que você usar armadura, ela tem uma quantidade de vezes que ela pode ser utilizada, 3, 4 vezes, por exemplo. Quando você utilizar armadura, você vai fazer uma marcação nisso e você vai diminuir a quantidade de dano igual ao valor de proteção da armadura. Então, se ela é uma armadura full plate que diminui 9 e você tomou 16 de dano, você vai no final das contas marcar, olhar lá no seu limiar o que 7 dá de dano. Aí você saiu às vezes de severo, por exemplo, para um dano mínimo, só tomou 1 ponto de vida. Só que quando você usa todas as vezes que é possível daquela armadura, você só pode utilizá-la novamente depois de consertar ela. E isso acontece durante os descansos curtos ou longos, em que você conserta a sua armadura e ela ganha novas utilizações. Geralmente vai ser em torno de 3, 4 utilizações da armadura. Então tomei um dano, usei a armadura, eu vou marcar, vou diminuir aquela quantidade de dano, possivelmente diminuindo a quantidade de HPs que eu vou tomar de dano, né, o impacto daquele dano em mim, e aí depois que ela tiver utilizada todas as vezes que foi demarcada, você vai ter que consertar ela para poder usar de novo. Como é que vai funcionar a criação de personagem? A criação de personagem ela é facilitada através do uso de cartas. Você vai escolher primeiro a sua classe, que vai dar já uma ficha específica com vários valores, como por exemplo, o seu limiar de dano vai ser maior ou menor de acordo com a sua classe, a quantidade de estresse que você é capaz de suportar, habilidades como, por exemplo, o seu nível de evasão, que vai ser maior ou menor. Provavelmente um ladino, não olhei aqui, mas o ladino vai ter uma evasão maior do que um mago, por exemplo. Um guerreiro vai ter uma evasão maior do que um mago, sei lá, por exemplo. E aí você vai ter tudo isso já na sua ficha de personagem. As evoluções que você pode fazer vai estar lá na sua ficha de personagem lá no fim. Então as fichas de personagem são diferentes para cada classe que você escolher. Aí você vai escolher qual ancestralidade você vai ter, e aí você vai ter uma carta com qual habilidade você ganha ao ter essa ancestralidade. Você vai ter que escolher a sua origem, então você é um lord, você é um cara que veio das ruas, você é um cara que veio do oceano, e aí você vai ter habilidades específicas que você vai poder usar. Depois disso, você vai começar a escolher as cartas de habilidade, as cartas do que você pode fazer de poderes, que eles chamam de cartas de domínio. Cada classe tem 2 domínios, e esses domínios eles são dispostos em um círculo de maneira em que cada domínio seja utilizado por até 2 classes. O que esses domínios, pessoal? São noções do conhecimento, são temas do personagem. Por exemplo, no bardo, vou mostrar aqui para vocês, você tem a graça e o codex, tá? Enquanto no mago você tem o codex também, que tem a ver com a magia, com o estudo da magia, e o esplendor, tá? Que tem a ver com a força da vida. Então são temas do personagem. Quando você for escolher as cartas de domínio, você vai pegar o domínio da sua classe e escolher dentro do level 1, por exemplo, se você for level 1, qual a carta você vai querer. Você escolhe 2 cartas no nível 1. Então você vai ter lá 6 opções, dentro 3 de cada domínio, você vai escolher 2 para poder ser. Pode ser 2 do mesmo domínio, pode ser uma de cada, você vai escolher. Tá? E são as habilidades que você vai ter. Por exemplo, as magias que você escolher são essas cartas que você escolhe. Ou as habilidades que o seu guerreiro pode fazer, que o seu bardo pode fazer, que o seu ladino pode fazer, são essas cartas. E aí fica bem facilitado, porque agora que você olha na carta, você tem ali no seu personagem aquela carta, isso vai vir tudo com o jogo, que eu acho que vai ser demais. Agora, não sei se vai ter em português, e aí é lógico que nós vamos estar aqui para traduzir tudo para vocês, né? Traduzir as cartinhas e a gente mandar bala. Inclusive, já coloquem nos comentários qual classe você quer que a gente traz destrinchada, funcionando aqui para você ter ideia de como é que funciona. Coloque aí nos comentários e já deixa o seu like aí nesse vídeo. Então, pessoal, vamos lá. Você escolheu 2 cartas de domínio. Evoluiu, você vai escolher, vai ter lá as cartas de nível 2. Você pode escolher entre as cartas de nível 2 e nível 1, mais 2 cartas de domínio. E assim por diante. E à medida que você evolui, você vai pegando mais cartas de domínio para você usar como habilidade. Aliás, acho que cada vez que você evolui, você só escolhe... acho que você escolhe mais 2 e vai escolhendo. Você pode ter até 5 habilidades ativas ao mesmo tempo. E aí, se você começar a evoluir muito e tiver mais cartas, você vai guardar como se fosse num cofre. E aí você pode trocar isso nos descansos, as cartas que estão preparadas. Senão ia chegar um ponto que você não ia nem conseguir lembrar de tanta habilidade que você teria. Foi a forma deles limitarem. Ah, Rodrigo, quais são os atributos? Nós temos 6 atributos. O atributo Constituição deixa de existir e você passa a ter agilidade, que tem a ver com a sua velocidade, com a sua capacidade mais grosseira ali, seria a parte da destreza mais grosseira de velocidade, de
de salto, de manobras. Você tem a força, que é você levantar, você esmagar, você segurar. Você tem o finesse, que é a habilidade motora fina, você abrir alguma coisa, usar coisas pequenas, a sua capacidade fina de destreza. Instinto, que é a sua percepção, o seu centro, sua forma de navegação. A sua presença, que tem a ver com o seu charme, com a sua performance, com a sua aparência, com a sua habilidade de enganar. E o seu conhecimento, que tem a ver com você lembrar das coisas, analisar e compreender novas informações. Essa aqui é a ficha de personagem, olha só. Onde você tem tudo isso, você tem outra página também falando da sua evolução, coisas do background. E você tem possíveis equipamentos que você pode usar para aquela classe já listados. Por exemplo, aqui é a classe do mago. Vamos ver os equipamentos que ele tem disponível. Olha só, você pode usar equipamentos físicos ou equipamentos mágicos. Aí você já começa com o equipamento mágico, por exemplo, que dá dano mágico. A gente, no personagem que a gente fez lá na live, a gente escolheu esse Arcane Gauntlet. Então você vê que o alcance dele é melee, então é só quem está do seu lado, e ele dá D10, aí vai ser sua proficiência vezes o número de D10, sua proficiência começa com 1, mais pra frente pode ser 2, por exemplo, você vai dar 2 D10 com essa mesma arma, e ela vai ocupar as suas duas mãos. Tá? E aí não teria como você usar outra coisa, mas ela vai dar D10 mais 2 de dano mágico. Então você vai escolher aqui o que você vai querer usar, que tipo de armadura, por exemplo. Olha aqui a armadura, se você pegar uma full plate, você pode usar full plate de mago, só que ela é muito pesada, ela vai diminuir sua evasão e diminuir sua agilidade, só que você vai absorver 9 de dano quando você absorver. Então você pode fazer um mago com uma armadura gigante, não tem problema nenhum. Tá? Então é isso, pessoal. Fiz um resumão muito rápido aqui do Daggerheart. Espero que você tenha estendido o máximo possível, mas deixa suas perguntas. Se você quiser ver no detalhe tudo que a gente falou, tem a live de 1h40 aí para você poder assistir. Mas ó, eu quero saber se você quer que a gente jogue isso aqui no One Shot ou não. Entra aí no nosso canal do Telegram para você conversar com a gente sobre esse sistema. Tá o link aí embaixo. Deixa o seu like, não se esquece de se inscrever e vamos mergulhar nesse Daggerheart, porque jogar RPG é bom demais.